chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Marcos 2:1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Um fato incrível. Jesus estava em casa, em Cafarnaum, a multidão perseguia-o por onde ele estivesse, muita gente dentro da casa, muitas pessoas dentro da sala, gente no corredor, devia ter gente no quintal debruçado na janela, pessoas no jardim, gente na calçada, muita gente. Aqueles 4 amigos conduzem um paralítico numa cama e vão levando aquele rapaz e chegam ali na porta, não dá para entrar, não dá para passar, eles pensam: já sei, vamos levar você por cima, pelo telhado. Sobem com aquele rapaz, levam uma corda, não deve ter sido uma coisa assim em 2, 3 minutos. Devem ter pensado por onde que a gente sobe, como é que a gente faz. Um esforço. Sobem até lá em cima, ficam pensando aonde Jesus deve estar. Alguém devia conhecer a casa e saber aonde ficava a sala, aonde Jesus deveria estar, para chegar mais ou menos ali em cima. Jesus, com certeza, já tinha sacado tudo o que estava acontecendo, mas o dono da casa só ali desfrutando daquela bênção de ter o mestre dentro da sua casa, falando, ensinando. E de repente cai uma poeira, sai uma telha, quebra um pedaço, cai na sala, aquele burburinho: o que é isso? Todo mundo preocupado com o que está acontecendo. Calma, gente, calma, vamos esperar. Deve ter sido engraçado, o dono da casa: o que estão fazendo na minha casa, o telhado? E Jesus: calma, calma, gente, ele vai derrubar um pouco aí, mas eu sei o que está acontecendo. Sempre tem aqueles caras que dizem: não passa, não vai dar certo, né? Sempre tem. Tem os mais experientes, alguns que já trabalharam com construção, e falam: a perna dele não passa, arranca mais aquela telha. Aí vem o sogro do dono da casa: arranca tudo isso aí, porque esse cara não reforma já faz uns 10 anos. Deve ter cuidado de tudo. Mas de repente o rapaz desce,
e descem aquela cama, aquela maca, e todo mundo olhando, e quando para ali, Jesus, com toda a ternura do Filho de Deus, com todo o amor e com toda a graça que lhe era pertinente, porque ele veio para se entregar, com toda a compaixão do Salvador, olha para aquele rapaz e chama ele carinhosamente de filho, e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina o que pode ter acontecido. Os 4 lá em cima ainda do telhado, que na minha opinião já devem ter soltado a corda, porque imaginavam que ele sairia andando, não iam precisar puxá-lo de novo. Mas como que ele fala perdoados são os pecados? Mó trampo para trazer o cara aqui. É para curar ele aí. Ou talvez até as pessoas que estavam ali em volta perguntando: ai, que bom, né? Ele perdoou, mas a gente queria ver um milagre. Faz tempo que ele está aqui falando. Ou de repente até mesmo o próprio paralítico poderia olhar para Jesus e falar: amém, obrigado, mano. O senhor percebeu que eu não ando, e que eu estou aqui para ser curado, e eu estou aqui porque eu preciso desse milagre. Talvez se acontecesse conosco isso, nós nos sentiríamos assim. Se você de repente chegasse na igreja com algum problema e dissesse ao pastor: pastor, ore por mim porque eu estou com uma dor aqui nas minhas costas que não passa, já fiz tratamento, e o pastor ora para você: Senhor, perdoa os pecados desse irmão e o abençoa. E você fala: ô pastor, desculpa, mas não foi essa oração que eu pedi, eu pedi aquele modelo que fala sai em nome de Jesus. Nós talvez ficaríamos indignados, mas Jesus estava querendo dizer que na vida daquele rapaz, a questão não era o problema que ele passava, mas como ele estava reagindo a ele. O que Jesus está querendo nos ensinar, já que estamos aprendendo a conhecer o nosso Rei, é que tão importante quanto resolver o nosso problema, é saber como nós atravessamos esse problema, com que tipo de caráter nós passamos por ele, como nós reagimos diante dele. Porque quando você tem algo externo que te acontece, uma barreira que você encontra na vida, um obstáculo, um bloqueio, uma enfermidade, algo que financeiramente te atrapalha, para dizer a verdade, você vai a Deus e ora, porque você pouco pode fazer a respeito daquilo que está fora do teu controle. Mas quando Jesus diz: perdoados são os teus pecados, é que você pode fazer pouca coisa a respeito do que é externo, mas você pode fazer muita coisa a respeito do que está dentro de você, a respeito dos teus sentimentos, do teu caráter e das tuas reações. E o pecado não é apenas a maldade e aquilo que praticamos contra Deus, mas o pecado é todo o nosso distanciamento, e a vida que nós vivemos ignorando a existência e até mesmo a direção de Deus para nós. Essa independência que nós criamos de sentimentos e de ações fora do contexto da palavra de Deus e da direção do seu Espírito. E Jesus ali em todo o seu amor e toda a sua compaixão, enxergou que o maior problema daquele rapaz era exatamente o pecado que ele carregava. O pecado gera morte. O pecado é a ausência do Senhor na nossa vida e o mal que nos controla e nos governa. Quando Jesus olhou para aquele rapaz, ele olhou com o coração do Salvador. Eu não quero ser frio e calculista, não é isso. Mas eu vou tentar dizer a você algumas coisas que eu também penso. Eu sei que quando acontece com a gente dói mais do que quando acontece com os outros. Mas Jesus Cristo sabia que mesmo curando aquele paralítico, dali a alguns anos ele teria alguma outra enfermidade, ele iria morrer de alguma outra coisa, mas a salvação seria eterna. Eu não estou dizendo que Jesus não o curou, Jesus o curou, a gente vai falar disso já já.
Mas os olhos de amor e compaixão do mestre enxergaram o pecado e a morte dentro daquele rapaz. Mas eu gostaria de dar um passo mais fundo nessa história. Vamos ir um pouco mais adentro desse sentimento. Jesus queria dizer àquele rapaz que, apesar de todo o esforço que eles tiveram para que a cura acontecesse, aquele rapaz talvez não estivesse indo tão fundo quanto deveria ir. O que Jesus estava dizendo é que se ele recebesse aquela cura e ficasse muito feliz e eufórico, com certeza, um pouco mais adiante, uma outra angústia ou uma outra tristeza voltaria ao seu coração. Porque nós achamos que as situações que nós passamos e aquilo que nos falta é a razão da nossa infelicidade e da nossa angústia. Por isso buscamos de Deus a solução, e Deus é o Deus maravilhoso e misericordioso que nos atende com o seu milagre, com impossíveis. Mas nós precisamos entender que a nossa insatisfação e a nossa tristeza não está diretamente ligado aos fatos que acontecem conosco. Este vazio existencial e a insatisfação que nós carregamos é porque o pecado habita dentro de nós. As raízes do nosso descontentamento são mais profundas. Você pode ser que esteja aqui hoje descontente, angustiado. Nós enfrentamos problemas e nós vamos orar como oramos aqui no começo, com toda a nossa fé por pessoas, e cremos no que Deus faz e nos alegramos com isso, mas precisamos compreender que a razão da nossa insatisfação é um pouco mais profunda. O Tim Keller, nesse livro, ele cita uma escritora chamada Cynthia Heimel. Ela é escritora do Village Voice, que é um jornal lá em Nova York, e ela falava a respeito de celebridades. A coluna dela era sobre celebridades. Ele colocou um trecho da coluna dela, de um dos editoriais, de um dos jornais que ela fez, que ela escreveu, e que foi bombástica na época, que dizia assim, a Cíntia dizendo: eu morro de dó, entre aspas, das celebridades, morro mesmo. Elas já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós, trabalharam e se esforçaram ao máximo para isso. No dia seguinte à sua conquista da fama, querem tomar uma overdose, pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo num paraíso, que faria a vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal e felicidade, havia finalmente chegado e nada havia mudado. Eles ainda eram os mesmos. A desilusão fizera deles pessoas que viviam aos berros, insuportáveis. E ela ainda diz: acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto conosco, Ele realiza o sonho que acalentamos. E ela não é uma mulher cristã, mas ele citou esse artigo como algo interessante. Como nós projetamos a nossa felicidade, a nossa alegria em tantas coisas. Como a gente olha para alguém que aparentemente tem uma situação de vida melhor do que a nossa, e nós julgamos que ele é mais feliz do que a gente diz: ah, se eu fosse daquele jeito, ah, se eu tivesse aquilo. Talvez todo mundo que está aqui já passou por isso, momento de angústia difícil, talvez de desemprego, ou de você não conseguir casar, ou talvez de você não conseguir ter um carro, nunca dá certo, para você poder sair, se locomover. Talvez a sua empresa que não engata, que não anda, e você se afundando em dívidas, e você olha aquele problema e você diz: meu Deus, quando é que isso vai acabar? E você sonha com o dia daquela solução para dizer: acabou o meu problema, agora eu vou viver em paz, agora eu vou poder descansar. Todo mundo já passou por coisas assim. E se eu perguntar a você e te dizer:
E aí, você conseguiu vencer? Você vai dizer graças a Deus, orei, batalhei, consegui. E eu vou te perguntar, então nunca mais você teve angústia? Você vai dizer, não, vieram outras. Porque a verdadeira angústia do homem não está na solução das coisas que o cercam, mas no vazio da sua existência com a falta de um Salvador. Às vezes até mesmo a nossa relação com Deus se torna uma relação vazia, porque nós não entendemos que o Deus que habita em nós é o Deus que nos satisfaz. Há quanto tempo você não tem o prazer de levantar a tua mão e louvar a Deus? Há quanto tempo você não tem o prazer de sentar, ler a palavra, ler um livro sobre algo da Bíblia? Há quanto tempo você não tem a alegria que preenche o teu coração simplesmente por você parar por um minuto e orar e falar com Deus e Ele falar com você? Há quanto tempo você está dizendo, Senhor, quando é que o Senhor vai curar a minha paralisia, enquanto Ele te diz, filho, perdoados são os teus pecados? Nós sempre dizemos isso, que a nossa fé é algo sobrenatural e a nossa vida com Deus é espiritual, mas nós mesmos queremos sempre materializar a nossa alegria, nos esquecendo que o Espírito de Deus que habita dentro de nós, tira de nós a culpa. É por isso que o homem hoje sofre, é por isso que o mundo corre atrás de tantas coisas, porque lhe falta a presença de Deus. E Paulo disse que o mistério que estava oculto dos séculos da humanidade foi revelado a nós, é Cristo dentro de nós. Esse é o segredo da nossa vida, esse é o segredo da nossa alegria, a presença de Deus que nos traz paz. Levantamos e carregamos dentro de nós uma tristeza que não sabemos de onde, carregamos uma culpa que nem sabemos que temos, mas ela nos acusa, porque apenas o perdão que nos traz paz e nos reconcilia com Deus é que nos dá a vida de verdade. Não é o lugar que a gente trabalha, não é a pessoa com quem nós estamos, apesar de que Deus nos abençoa onde a gente trabalha, e abençoa também o nosso casamento. Não é o quanto de dinheiro a gente tem, não é a igreja que a gente frequenta, não é a religião que a gente professa, é o fato de que o perdão de Cristo está dentro de nós. Mas vamos dar um passo um pouco mais fundo, vamos ir um pouco mais adentro. Nós construímos a nossa identidade como pessoas, baseados em um monte de coisas que estão ao nosso redor e pessoas que nos cercam, consciente ou inconscientemente. A gente, na adolescência, que quando a gente é mais esponja, a gente absorve mais, imitamos pessoas, professores que a gente tem, o patrão, um artista, um cantor. Achamos bonito a atitude de alguém, um grande líder, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Mustafa Contursi. E não entenderam a piada, foi o presidente do Palmeiras que fez a gente cair para a segunda divisão, irmãos. Oh, Jesus. Esse ninguém quer imitar. Mas a gente, consciente ou inconscientemente, a gente fica tentando ser alguém. Temos o código genético, temos os nossos pais, temos parentes, primos, avós. Até mesmo na igreja. Se você começar a colocar assim, percentualmente, inconscientemente ou conscientemente, olha, eu admiro fulano, ciclano, eu gosto disso, eu faço assim porque aprendi com tal pessoa, eu copiei mesmo esse comportamento, eu achei algo positivo. Talvez a gente vá se assustar com o percentual que vai ter o nome de Jesus. O percentual que nós damos às atitudes e ao caráter dele. Nós sonhamos em realizar e viver alguma coisa
que vai nos salvar da nossa mediocridade, do nosso esquecimento, que talvez nos dê um destaque, que faça a gente sentir vivo, que nos dê realização, seja profissional, seja ministerial. Nós não gostamos de admitir isso, mas nós achamos que sempre vai acontecer alguma coisa que vai nos salvar daquela angústia que nós estamos. E a palavra salvar é muito pesada para isso, mas é a palavra correta. Porque inconscientemente nós substituímos o Salvador da nossa vida por outros salvadores. E nós achamos que quando tivermos aquilo, quando morarmos em tal lugar, quando fizermos tal feito, quando conquistarmos tal coisa, quando formos reconhecidos por tal ato, quando o nosso currículo for mais completo, nós seremos salvos da mediocridade da vida, da situação difícil que a gente vive. Nós vamos ser alçados a algo melhor e maior, e vamos até testemunhar do que Deus fez. Inconscientemente, nós estamos crendo em outro Salvador. Pedimos a Deus que nos dê um Salvador, enquanto Cristo está dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. Há um Deus que deseja nos salvar definitivamente. É óbvio que nós buscamos a Deus nos nossos problemas e guerras, e é verdade que o Deus de misericórdia e poder nos salva e nos atende, mas nós precisamos compreender que a nossa dor, e muita dor que você carrega, reside no fato de que você está esperando um outro Salvador. Inconscientemente, há uma substituição, e a dor que nós carregamos precisa ser desfeita. Nós precisamos reconhecer isso. É preciso coragem para ir mais fundo. É preciso coragem para dizer: o que eu estou fazendo nunca me fará feliz de verdade. Às vezes na vida, gente, nós temos coragem de romper com alguns padrões que a sociedade nos impõe. A gente tem coragem de dizer não para um monte de coisas. Às vezes alguém encosta em você e diz: meu, que loucura que você fez, a tua vida virou ao contrário. E você fala: é isso mesmo. Eu não parei para pensar e eu fiz. Algumas dessas atitudes são positivas, outras são uma catástrofe. Mas é engraçado como dá os 5 minutos e nós temos coragem. Eu pergunto a você: quantas vezes te deu 5 minutos de coragem para você dizer: isso aqui está errado, isso aqui é um pecado, eu estou longe de Deus, isso aqui não vai me levar a nada, eu estou iludido, isso aqui não tem o Senhor nisso, não é uma direção do seu Espírito. Eu sei que eu estou sentindo e eu sei que eu estou com vontade, mas eu vou dizer não, porque eu vou optar pelo caminho que o Filho de Deus me disse: filho, perdoados estão os teus pecados. A gente tem que ir um pouco mais fundo para compreender a razão da nossa insatisfação. Mas se a gente puder mergulhar um pouco mais fundo ainda, nós vamos entender que aqueles religiosos, os escribas que estavam ali, estavam indagando no pensamento. Jesus entendia o que eles pensavam. Mas quem que pode perdoar pecados? Esse cara está ficando louco, só Deus perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados. Eu dei um exemplo aqui hoje de manhã, eu vou dar parecido, o mesmo. Imagina que o Fred e o alemão, cadê o alemão? O alemão está por aí, vai ser papai. E o Fred e o alemão que tocam aqui na banda, se desentendem por qualquer coisa, porque o baixo e a bateria são a cozinha da banda. E a cozinha se desentende e o alemão dá um tapão na orelha do Fred, que fica zunindo uns 15 minutos. Aí eu entro no meio como pastor e digo: gente, para. O Fred doido da vida. E eu falo: alemão, eu te perdoo.
E o Fred fala: quem você perdoa ele? Quem tem que perdoar sou eu, fui eu que tomei o tapa. Eu não posso perdoar se não fui eu o ofendido. Claro que o alemão nunca daria o tapa no Fred, mas é só um exemplo. Quando Jesus, quando Jesus entrou, quando aquele rapaz desceu e Jesus entrou na vida dele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles perguntaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, é isso mesmo. O pecado dele foi contra mim, porque eu sou filho de Deus. Ali Jesus declarou guerra aos religiosos, porque ele começou a evidenciar que ele era mesmo filho de Deus. E você e eu estamos diante de Deus. Não é apenas um grande líder, não é apenas um grande homem, não é apenas um pensador. Tim Keller diz que Jesus não queria ser reconhecido apenas como um curandeiro, alguém que faz milagres. Apesar dele ter feito nesse paralítico, aconteceu um milagre maravilhoso ali. Mas ele estava demonstrando que ali estava o Filho de Deus. Ali estava alguém que poderia perdoar pecados. Ele fez uma pergunta misteriosa: o que é mais difícil dizer a ele? Perdoados são os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? Eu imagino a conferência. O que é mais difícil? O que a gente vai responder para ele? O que não vamos responder? Eu vou responder que fazer levantar e andar, o negócio não é fácil. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser curandeiro mesmo, tem que ter poder. E o cara é paralítico porque eu não conheço, é meu vizinho. O cara é paralítico mesmo, não é tipo aqueles negócios que os caras inventam, não. Então tem que ser bom. Falar perdoados são os seus pecados, isso é baba, qualquer um fala, eu também acho. O mais difícil é mandar o cara levantar e andar. Vamos lá. E Jesus disse: o mais difícil é mandar levantar e andar? Então, para vocês entenderem que eu tenho o poder de perdoar pecados, na cabeça de vocês o mais difícil é levantar e andar. Então eu vou fazer o mais difícil para vocês entenderem que eu posso fazer o mais fácil. Levanta, toma o teu leito e anda. E diz a Bíblia que os pés daquele rapaz começaram a se descontorcer e ele se colocou de pé. E o povo disse: meu Deus, a gente nunca viu uma coisa dessas. Ele que veio carregado por cima de uma maca, ele mesmo pegou a própria maca e saiu carregando, enrolou as cordas, e saiu dali curado. E acho que o povo dizia: meu Deus, ele fez um milagre. E talvez os escribas tenham dito: ele fez mesmo o mais difícil. Mas Jesus estava querendo dizer: esse não é o mais difícil. O mais difícil é perdoar pecados, porque só Deus pode fazer, e eu sou o Filho de Deus. E enxerguem que aqui não está só alguém que pode fazer o que você precisa, mas alguém que pode te perdoar. Alguém que pode entrar dentro de você. Alguém que pode te curar da paralisia. Alguém que pode te abrir uma porta de emprego no teu desemprego. Alguém que pode multiplicar, como diz a Bíblia, aconteceu com a viúva de Sarepta, a farinha e o seu azeite. Deus é milagroso. O Senhor que tira a enfermidade, levanta do leito, ressuscita a filha de Jairo. Esse é o Deus que faz coisas poderosas. Aliás, eu estava conversando com o Gerson, está por aí o Gerson? Foi de manhã que ele estava aqui. Está ali. O Rafael tem quanto tempo? 4 meses. Como é que estava a infecção dele? De leucócitos, 1 milhão de leucócitos para um bebê de 4 meses. O Vagnão me avisou na segunda-feira na reunião, né? Na terça eu liguei para o Gerson, falei: como é que ele está? Ele falou: ele está um pouco melhor, estava na UTI, né? Vai ter que ficar, tinha saído, vai ter que ficar no hospital 1 semana. E eu falei: tá, então eu vou ver se eu vou visitar. Na quarta-feira, quando eu pensei em ligar para o Gerson,
para falar, eu vou aí visitar, a gente estava orando, passamos para o Rubão, o pessoal estava orando por ele. Antes de eu pensar em passar no hospital, ele me ligou e falou, Zé, já estou saindo, os médicos falaram que ele já está legal. Aliás, ele estava aí na igreja, está lá atrás. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que faz coisas incríveis. E a gente vai ficar sempre de boca aberta. Por que você está angustiado e triste? Porque está faltando Deus dentro de você, perdão para o teu arrependimento. Você quer de Deus que Ele abra uma porta de emprego? Deus quer de você que você seja um profissional honesto. Porque não adianta o Deus que abre a porta de emprego, se o cara que entra lá dentro é aquele que está longe de Deus. Você quer que Deus te abençoe para você ter um bom casamento? É isso que você quer dele? O que Ele quer de você é que você seja um bom marido. Você vai ficar feliz com o milagre do casamento? Se nós podemos chamar isso de milagre, se bem que para algumas pessoas praticamente é. Mas o que Deus quer de você é a transformação do seu ser. Você espera a graça de Deus para que você possa comprar o teu apartamento? Deus é Deus que faz isso. Mas isso é o que você quer dele? Mas o que Ele quer de você é mudança de mente, mudança de comportamento. Para que dentro daquele apartamento e naquele prédio more um filho de Deus que testemunha da sua graça e do seu amor. Filho, perdoados são os teus pecados. O que você mais precisa é do Senhor dentro de você. Alegre-se. Nosso Deus é um Deus que atende a nossa oração. Mas desafie-se, porque Deus quer você com Ele.